Inferno. Você sabe quem mais falou sobre inferno na Bíblia? Não? Ninguém mais que o próprio Jesus, e quase sempre como advertência aos seus discípulos. Ninguém ignora o ensino sobre o amor ou sobre o céu. Por que ignorar quanto ao inferno? Isso ressalta a seriedade do pecado. A sentença de juízo eterno demanda a execução de uma punição. É aí que entra o inferno, o incinerador e digestor de toda a iniquidade. E isso é uma boa notícia, pois a demanda moral por justiça e punição um dia será satisfeita. As traduções bíblicas geralmente se confundem, traduzindo algumas vezes as palavras Sheol e Hades como inferno, mas essas duas palavras significam morte, sepultura, mundo dos mortos. A palavra realmente usada por Jesus para nomear o inferno é Geena, que parece ser uma referência ao Vale do Inom, lugar fora de Jerusalém que era usado como depósito de lixo onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Em Gênesis, não vemos dentro dos eventos da criação qualquer coisa que se pareça com o inferno. Assim, se fizermos uma comparação com as moradas eternas que estão sendo preparadas e que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, podemos deduzir que se trata de algo futuro, ainda por ser aberto e inaugurado. Existe algo pior que a morte. Você já parou para pensar que Jesus adverte que existe algo para ser temido, mais do que a morte, mais do que as atrocidades que um simples humano pode fazer? Algo que deveria ser temido e de tão horrendo era melhor não ter nascido, ou até mesmo ser lançado às profundezas do mar com a pedra pesada amarrada ao pescoço. Um lugar de tormento. Existe uma variedade de palavras nas Escrituras que descreve o quão angustiante será esse lugar. Vergonha e desprezo, choro e ranger de dentes, tormento, incineração por fogo para o que é combustível e ingestão por vermes para o que é digestível, castigo, perdição, negrura das trevas, fogo e enxofre, um tormento diante dos santos anjos e do Cordeiro. Da mesma forma que há uma variedade de expressões descrevendo a angústia do lugar, também temos outra gama falando da eternidade dessa sentença. Fogo eterno, de dia e de noite, de geração em geração, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Eis aionas aionon é a expressão mais enfática no grego original para se referir a um tempo sem fim. Outra relação importante é que esse castigo é tão eterno quanto a vida eterna. São duas eternidades, uma com Deus e outra longe da face do Senhor. Também receberá homens. Embora o propósito original desse lugar não tenha sido o uso humano, vemos uma extensa lista de candidatos a povoá-lo. Aquele por quem vem o escândalo, escribas e fariseus, os bodes que estiverem à esquerda, os que não conhecem e desobedecem a Deus, os adoradores da besta, a besta e o falso profeta, quem não trouxer veste nupcial, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Para aquele que pensa que salvo significa nada mais que seguro, o inferno é um bom lembrete de que precisamos de santidade tanto quanto do perdão. O Lago de Fogo. Nas últimas páginas da Bíblia, vemos quando finalmente o diabo recebe sua pena, pois já sabemos que está condenado. Ele é lançado no Lago de Fogo, onde se encontra com as duas pessoas que inauguraram o lugar, a besta e o falso profeta. Há quem pense que o diabo seria o rei do inferno, mas Jesus é rei inclusive sobre o inferno. Todo joelho se dobrou no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo estará lá também recebendo sua tormenta eterna junto com aqueles que não tinham seus nomes registrados no livro da vida. Finalmente, a morte e o mundo dos mortos serão lançados no lago de fogo. Esse texto nos revela que o lago de fogo é a segunda morte, dano que o vitorioso não sofrerá. Se os incrédulos se chocam com esses padrões, crentes igualmente deveriam se chocar, pois os mesmos padrões e penalidades também se aplicam a eles, ainda que já tenham sido aceitos por Deus. Pecadores despreocupados e santos descuidados, ambos podem ter uma grande surpresa. Se há uma forma de alguém escapar, seguramente deveria ser instruído, e pode até ser apertado ou encontrado por poucos, mas ainda é possível. Agora, podemos entender porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça eternamente, mas viva eternamente.